Bem-vindos ao Canacast, o podcast voltado para o mercado de infraestrutura. Hoje vamos falar sobre como soluções de polietileno têm substituído soluções tradicionais no mercado de infraestrutura, de saneamento, drenagem, proteção de cabos subterrâneos e qual é a perspectiva que o mercado apresenta para novos projetos no polietileno. Roda a vinheta! E para falar sobre infraestrutura, estamos aqui com o nosso convidado, Eduardo Bertella. Eduardo, gerente de marketing da Canaflex. Muito obrigado por ter vindo, Du. Eu que agradeço, Eric. Vamos conversar bastante aí sobre essas soluções de tubos de PAD para o mercado de infraestrutura. Então, Du, essas soluções no mercado de infraestrutura, no polietileno, elas vieram para ficar? Sim, Eric, se a gente for ver até a história, né, dessas tubulações, quando a gente está falando de tubo, no geral, a gente, se for ver a história, né, remonta aí de 4.000 anos antes de Cristo, o pessoal no Egito levando águas para as plantações por tubos de madeira, né? Isso foi evoluindo em conjunto com a sociedade. Roma antiga tinha os diques que utilizavam tubos também, de diversos tipos de materiais. Os Com aquedutos? os aquedutos, exatamente. Então, com o passar do tempo, argila, madeira, borracha, né? Aí veio o ferro e depois, mais para frente, os polímeros, né? Fomos tendo ao longo do tempo uma evolução desse material, dessa E, tecnologia, a industrialização também, né? exatamente. O polietileno, do jeito que a gente conhece, o PAD, ele tem uma datação mais ou menos pós-guerra, pós-segunda guerra. Primeiro utilizando nos cabos, como proteção dos cabos, e depois entrando na parte realmente de tubulação. E quando a gente está falando se é uma tecnologia que veio para ficar ou não, ela já está, na verdade, né? Porque desde a década de 80, o polietileno de alta densidade ele já é utilizado, o tubo de polietileno de alta densidade já é utilizado pelas concessionárias. Começou ali na virada de 79 para 80 com as concessionárias de água e depois, em 84, com a Light, por exemplo, para a proteção de cabos subterrâneos. E aí veio cada vez mais atingindo novos mercados. Isso, quando a gente fala dessa substituição, a gente está falando desde os tubos metálicos até os próprios tubos plásticos de PVC. Isso. O polietileno ele veio para melhorar essa questão, E, tem vantagens na é. aplicação. Quais são essas vantagens? Como as matérias-primas foram evoluindo, né? O PAD, por ele ter uma vantagem assim, de muita resistência química, durabilidade, né, uma vida útil elevada, e os materiais de infraestrutura, na sua maioria das vezes, são utilizados dentro do subsolo, essas características são importantes para a substituição de outros, para a maior longevidade da rede, né? Então, se você pega, a gente precisaria setorizar um pouco, porque no caso de uma indústria, o polietileno vai substituir os tubos de aço. No caso de, por exemplo, saneamento, né, o tubo de PVC Até que pegando esse gancho, quando você fala sobre tem que setorizar e tal, quais são as aplicações hoje que o polietileno substitui esses materiais tradicionais? Assim, falando aplicação por aplicação, se você tá, conseguir esclarecer para a gente tá isso. certo. Então vamos lá. Polietileno ele é usado quando a gente está falando de redes, né? De água, redes de esgoto, rede de gás. Então, automaticamente ele já substitui as tubulações que as concessionárias utilizavam. Horas eram a manilha cerâmica, horas eram os tubos de PVC, os Manilha tubos de cerâmica ferro. para a aplicação em esgoto. Isso. Então a manilha cerâmica foi substituída pelo PVC, o tubo de PVC, e o tubo de PVC já há algum tempo está sendo Tem substituído espaço para essa por nova tubo de tecnologia. PAD. Certo. Exatamente. E assim outros mercados também, quando a gente vai ver mineração, com polietileno ele é muito resistente à abrasão, então, e na mineração você tem muito material abrasivo, ele dura muito mais que as outras matérias-primas. Então ele substitui, praticamente hoje na mineração é lei, vamos dizer assim, de uma certa forma, né, praxe utilizar tubo de polietileno, pela sua durabilidade.
Pela E aí questão da vai. abrasão, que a E- matéria-prima, o polietileno, ele é muito mais resistente à abrasão. Exato. Na questão do saneamento, tem alguma situação? Sim, o polietileno ele é uma matéria-prima que não deixa gosto, não migra elementos, então ele é muito estável quimicamente, né? Então ele vai te possibilitar, por exemplo, numa rede de água, essa toxicidade. Então você não transfere nenhum material ruim para a rede. A água sai de uma forma muito limpa para o Questão da consumo. potabilidade, né, para o Isso, consumo humano. exatamente. As concessionárias falam muito também dos vazamentos, né, Tá. que a tecnologia polietileno ela veio também para resolver essa questão de perda, né, que, por exemplo, essas concessionárias elas tratam a água, mas muito do que elas tratam acaba, perdendo mesmo, né, com vazamento, problemas de instalação. O que eles comentam bastante também é essa questão, do vazamento, pela forma que o polietileno é instalado com solda de topo, eletrofusão, isso inibe o vazamento. É uma verdade isso? Sim. Quando nós estamos falando, isso até é interessante, né, para dar um parênteses aqui, né. Quando a gente fala de tubos de polietileno, que é o PAD, ou PAD é o tubo de polietileno de alta densidade, né, ou um tubo de polietileno, PE, o polietileno de alta densidade é a matéria-prima. O tubo de polietileno, ele pode ser uma parede lisa de polietileno ou uma parede corrugada de polietileno. Os tubos lisos de polietileno, que são esses que o pessoal chama naturalmente no mercado de tubo de polietileno, né? É PE100, PE80? Isso, que as concessionárias de água e esgoto utilizam. Então, quando eles vão fazer uma emenda, eles utilizam essas formas de emenda que você comentou, termofusão, eletrofusão. Também utilizam as conexões mecânicas, mas eles preferem utilizar termofusão e eletrofusão. E esse tipo de soldagem, de fundição desses tubos, de fusão desses tubos, fazem a emenda ficar muito estanque. Então, uma emenda de um tubo de polietileno bem executada, ela é inclusive mais forte do que o próprio tubo. Então, você não tem problema ao longo do tempo de vazamento. Isso diminui muito a perda de água. E perder água significa que você vai ter que tratar mais água. Então, não é só a perda da água, é você ter que fazer uma infraestrutura para tratamento de água. Quando você utiliza o tubo de polietileno e evita essa perda, não é só o custo dessa água, e toda a cadeia da rede de água que você vai estar economizando, no tratamento, na captação e assim por diante. E essas vantagens, fora a questão da aplicação em si, na instalação, se vê vantagem também? Sim, quando a gente está comparando, Velocidade de obra, como que sim, que sim. que funciona isso? Se a gente for considerar, por exemplo, um tubo corrugado de PAD para drenagem, pesa aproximadamente 6% só de um tubo de concreto, de uma manilha de concreto. Então, 2 pessoas carregam um tubo, não precisa ir de guincho, de munk, né. E se cair o tubo também não vai matar ninguém, entendeu? Evita problemas com relação ao funcionário, afastamento, né, transporte, trabalha de forma mais ergonômica e dá mais velocidade de assentamento, instalação. Então são inúmeras vantagens. Basicamente, para você instalar um tubo corrugado de PAD comparado ao tubo de concreto, ele é 8 vezes mais rápido. Então a questão é a pessoa utilizar uma primeira vez. Utilizou uma primeira vez, não volta atrás, não volta para o tubo de concreto. Esses custos, às vezes, a gente não tem muita noção, né, a gente só olha para o preço do material, né, da Isso, solução, mas a solução completa, nem sempre a gente acaba olhando para isso, né. E isso, eu entendo então, pelo que você está falando, a grande vantagem é essa, né. Se você tem uma obra 8 vezes mais rápida, provavelmente essa obra tem aluguéis de máquina, pessoas, isso. e isso custa, né. Custa. Então, é uma solução mesmo que veio para baratear também, possibilitar mais projetos, mais, soluções de saneamento. A gente está falando bastante de saneamento, mas, a gente sabe que não fica só nisso, tem a parte de drenagem, também eu queria que você falasse um pouquinho.
a sim, parte de elétrica também, de proteção de cabo subterrâneo, né? perfeito. Como que essa tecnologia veio para substituir também tecnologias já que estavam aí consolidadas, né? Os tubos de polietileno têm as vantagens imediatas, vamos dizer assim, que a gente de cara já consegue evidenciar, e tem as vantagens subjetivas, né. Quando você está num grande centro urbano, você abre uma vala, por exemplo, na Avenida Paulista, né, você abre uma vala, o mais rápido possível você tem que colocar a sua rede e tamponar essa vala, porque você causa um transtorno na cidade, são perdas, muito grandes em função de trânsito, em função, né, de evitar acesso àquele local, a possibilidade de alguém cair na vala, então tem que ter uma sinalização correta. Então todos esses custos, a hora que é tudo isso somado, né, que normalmente não se contabiliza isso, né, mas tem algumas empresas que já são, craques em contabilizar todos esses detalhes, né, o tubo de polietileno ele fica insuperável em relação ao custo, tá. Mesmo que muitas vezes você tenha um custo inicial maior, né, mas ele fica bem menor no custo de vala instalada. Então, dentro desses segmentos, né, que o polietileno hoje em dia está inserido, tem alguma história interessante, alguma situação que você gostaria de dividir com a gente? Sim, Eric, assim, como ele é aplicado em vários setores, né, cada aplicação tem alguma particularidade interessante. Então, se a gente vai falar daqueles tubos drenos, os tubos perfurados, que são muito utilizados aí dentro dos estádios, né, nos campos esportivos, futebol, campo de golfe, né? Só uma particularidade aqui, os tubos drenos da Canaflex foram utilizados em 12 arenas, das 15 novas arenas que foram feitas no Brasil de futebol, né? Ele era o padrão FIFA, do caderno de encargos da FIFA, é o Esse é tubo o de Cananet. Cananet, exatamente. E por quê? Porque tinha uma grande área aberta perfurada por metro linear. Então é uma característica dos tubos de drenagem, né. Isso é uma particularidade interessante, né, que é um tubo de polietileno que permite, essa coisa também da área perfurada. Por exemplo, se a gente falar dos tubos de esgoto, um fator muito importante, a gente vai até para o lado ambiental. Se eu tenho uma rede de esgoto que vaza, ela contamina o lençol freático, né, então você tem um problema sério, né. Se você tem um tubo que garante uma estanqueidade muito boa, tá, você evita que parte desse fluxo, esse fluido que está lá dentro, vaze e contamine o lençol freático. E o inverso também é interessante, porque se você tem um tubo que vaza, assim como ele sai da tubulação, o líquido pode entrar na tubulação na hora que ela não está em carga, ela está vazia, funcionando como uma espécie de tubo de drenagem no esgoto. Então, entra, se você tiver, por exemplo, no litoral, né, onde o lençol freático é muito alto e a tubulação está vazia e ela não está estanque, parte desse lençol freático começa a entrar na tubulação, aumentando muito o fluxo de esgoto a ser tratados nas subestações. Então, são os dois lados da moeda aí, né, dentro da área de esgoto, de esgotamento. Quando a gente fala disso, para a parte de elétrica também, Sim, existem graus de proteção também com relação à penetração isso. dentro da tubulação. Existe. Os tubos de elétrica, os dutos de elétrica, né, por norma, os tubos que são, utilizados para proteção de cabos, eles são denominados dutos, né. Então os dutos, eles têm que ser estanques, para proteção do circuito que está lá dentro, né. Lembrando que os tubos de polietileno, eles são usados para baixa, média, alta, extra alta tensão. Então muitas vezes a gente está falando de circuitos com 345 kV passando dentro de um tubo de polietileno de alta densidade, de um duto de polietileno. Então tem que ter uma confiança muito grande no material, no produto, né. Ele tem que ser um produto realmente resistente, muito forte, porque você está aí com uma tensão enorme. Falando dos tubos de proteção de cabos subterrâneos, né, que na maioria das vezes você vai estar protegendo cabos de energia elétrica ou telecom, tem cabos também de câmera, sinalização, tal. Esse foi um mercado
que praticamente os tubos de polietileno iniciaram no Brasil, né? E através aí de algumas equipes de concessionárias, né, citando aí a Light do Rio, no Rio de Janeiro, que precisava fazer toda ali a parte do aterro do Flamengo, tudo descer aquela rede, por ser turístico inclusive, né? Então foi utilizado os tubos de PAD corrugado no início da década de 80, tá? E como eles são fornecidos em rolos, são estanques, são leves, né? Isso deu uma rapidez, ele foi considerado viável para fazer esse tipo de obra, né? E a partir de 1986, os tubos de polietileno já estavam, os dutos de polietileno já estavam inseridos dentro de uma norma da concessionária. Então, apesar dos dutos de polietileno ou tubos de polietileno ser novidade para muita gente, eles já constam em normas brasileiras desde a década de 80. Essas normas, elas já definem, tanto as normas da concessionária quanto as normas da BNT, elas já definem uma série de ensaios que vão te garantir que você está recebendo um produto que vai durar 50, 100 anos, né? Então são testes que são feitos, ensaios que são feitos na matéria-prima, para a classificação dessa matéria-prima, qual vai ser o comportamento dela, a durabilidade, né? O ensaio que é feito tanto na matéria-prima quanto no tubo pronto, né? Então, quanto que ele resiste de carga de compressão, quanto que ele resiste de tração, quanto ele resiste de pressão e assim por diante. Então, tudo isso hoje forma um combo, né? Que o tubo de polietileno está avançando cada vez mais nos segmentos, né, nos setores. Então a gente tem, como a gente já citou anteriormente, né, a parte de mineração, saneamento, aterros sanitários, né, as concessionárias, enfim, são a parte de drenagem, né, drenagem urbana, drenagem de tubos perfurados também, né, enfim, são nichos que a gente vai chegando com o tubo de polietileno e vai comprovando a sua eficiência. Legal, Du. Eu acho que a gente passou por vários segmentos, a gente já está chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria que você citasse, resumisse em 5 vantagens a tecnologia PAD frente a esses materiais concorrentes hoje. Na sua visão, quais são as 5 principais vantagens Tá. hoje dessa tecnologia que a gente está comentando aqui para o mercado de infraestrutura? Pois não. Eu acho que a principal é a durabilidade, né. Quando a gente está falando de redes subterrâneas, você tem que ter a garantia de que essa rede vai durar muito tempo, porque você vai fazer uma rede e em cima você vai colocar um prédio, vai colocar uma cidade, então você não pode ficar tirando depois a cidade e modificando toda a rede. Então você tem que fazer a rede e tentar fazer a rede uma vez só. Os tubos de polietileno dão uma garantia de durabilidade muito grande. A gente está falando de redes com 100 anos de durabilidade, né? Então, eu acho que isso é principal. A outra coisa é a leveza do tubo frente a outros materiais, né? Isso te dá uma rapidez de instalação muito grande, tá? Velocidade de obra? Velocidade de obra, que é importante. Não adianta ah, falar que não. Principalmente hoje em dia nos grandes centros urbanos, você já vai abrir a vala com hora para recobrir. Então, isso é extremamente importante. Você não consegue, muitas vezes, em determinados locais, fazer uma obra se não for rápida. É, é uma condição. O prazo tem que ser cumprido à risca. E o tubo de polietileno facilita isso para o empreendedor, para o empreiteiro. Então já temos durabilidade, leveza. A parte de normalização, tá? Os tubos, hoje em dia, eles estão normalizados, como a gente já comentou anteriormente. Então, você tem a segurança de que você está comparando, por exemplo, laranja com laranja. Você não está comparando laranja com banana. Quando você compra um tubo e ele é declarado que se atende a todos aqueles requisitos da norma, você está comprando um excelente material. O mesmo material que é vendido aqui é vendido nos Estados Unidos, é vendido na Europa, no Japão, então são coisas de uma qualidade muito boa. Então essa segurança de fornecimento. Legal.
Posso te ajudar com uma? Pode, vamos lá, me ajuda. Uma grande vantagem que eu vejo no polietileno também é a questão do comprimento dos lances, né? Sim, Pelo fato da geometria ou da flexibilidade do próprio material, né, não ser um material rígido, é possível produzir lances de 100 metros, 2.000 metros, dependendo, para fibra ótica, a gente vê muito isso nos subdutos, né? Para dutos para proteção de cabos, a parte de ligar caixa a caixa sem precisar fazer emenda, né? Então eu vejo como uma grande vantagem também, complementando as vantagens colocadas por você, a parte do comprimento, né? Eu acho é, que o fato de você conseguir produzir bobinas e evitar emendas, você acelera a obra, você facilita também a instalação, permite métodos não destrutíveis por baixo, né? exato. Bom, bem lembrado, né, que a gente até acabou não explorando muito esse detalhe, né, essa condição. Mas aí já tem até duas características importantes, né, que é a possibilidade de fornecimento em grandes comprimentos, que vai te dar uma rapidez muito grande, pelo fato do quê? Do tubo ser flexível. Então, quando a gente está comparando com outras tecnologias consideradas rígidas, né, você tem a flexibilidade que consegue fazer rolos, por exemplo, então você fornece em rolos. E a outra característica que a flexibilidade permite é a resistência a ponto da rede não entrar em colapso. Quando você está trabalhando com materiais rígidos, esse material rígido ele fica resistindo a uma carga de compressão que, se essa carga ela for excedida, o tubo ele não cede um pouquinho, ele simplesmente colapsa, ele quebra, coisa que o tubo de polietileno não acontece. O tubo de polietileno ele pode até defletir um pouco, né? Mas ele não vai colapsar. Então é uma outra vantagem, a flexibilidade da tubulação. Então, o fornecimento em rolos e a flexibilidade que vai te garantir a aplicação dele em diversos tipos de solos, por exemplo, sem ter colapso. Isso é uma outra característica importante. Legal, tem a questão da incrustação também, que Sim, com o tempo, o polietileno por ser apolar, ele acaba incrustando menos sujeira e permitindo ao longo dos anos maior vida útil projetada, né? Porque não vai perdendo o diâmetro, né? perfeito. Quando a gente está fazendo um projeto, né, você vai lá especificar um material, você está acreditando que aquele material vai ter o mesmo comportamento ao longo de toda a vida útil. Então, quando eu uso o coeficiente de Mene, que no caso do tubo de polietileno para redes de água, por exemplo, é 0,010, então eu preciso que esse coeficiente de Mene seja este durante toda a vida do material. Se eu tenho a segurança que o polietileno não tem incrustação dentro da parede, por ele ser até considerado um tubo autolimpante pela resistência, né? Então eu vou ter essa segurança que aquele diâmetro é suficiente durante toda essa vida útil. Se eu utilizo uma outra matéria-prima que incrusta, né? E aí a gente vê muito aquelas tubulações antigas, quando a gente vai fazer uma reforma no prédio, que ela está toda fechada, né? Sim, Então não acontece isso com o tubo de polietileno. Tá? Então isso é uma característica bacana, né? De não incrustação, não fechamento, estrangulamento da tubulação. legal, Du. Eu acho que se a Tá gente bom? for ficar falando todas as Ah, vantagens do polietileno, a gente acaba. ficando uns dias aí, né? Mas eu queria agradecer sua presença hoje, foi muito esclarecedor esse bate-papo que a gente teve. Eu que agradeço, Eric. E lembrando que a Canaflex tem um serviço gratuito do nosso pessoal técnico que vai até a sua empresa, demonstrando os materiais, comentando sobre essas normas que a gente comentou, né? Tem muito material também no nosso site. Fiquem à vontade e acessem a Canaflex para você ter todas as informações disponíveis para fazer essa sucessão, vamos dizer assim, de um tubo considerado uma tecnologia antiga, mais tradicional, para um tubo mais novo, de uma nova tecnologia. Então a gente fica à disposição de vocês. E para vocês que nos seguiram até aqui, meu muito obrigado. Nos acompanhem nas redes sociais para ficarem atentos a maiores novidades. E até a próxima.